A TV Alcance se encontra hoje no Rio de Janeiro, justamente no Espaço de Arte Desembargador Deocleciano Martins de Oliveira Filho, nessa data de hoje, para o então lançamento do livro do então escritor, desembargador Antônio Isaías da Costa Abreu. As imagens a seguir é o que vocês verão desse lançamento de hoje aqui neste local. Olha, eu encontro aqui no espaço desse lançamento histórico de hoje uma pessoa muito importante sobre esse livro que foi lançado nesta data de hoje. É a Laura Espíndola. Ô Laura, explica pra gente o que é que você fez para que tudo isso acontecesse hoje, nessa data, e se isso foi também importante para você. O conteúdo te envolveu, você viajou com esse livro. Explica pra gente um pouquinho do que é um livro na vida de uma pessoa. Sim. Olá, gente, eu sou Laura. Eu sou a responsável pela editora a Lâmpada Mágica, que fez a publicação do livro. E eu não conheci pessoalmente o desembargador Isaías, eu fui procurada pela filha dele, Elizabeth, para produzir o livro. Mas agora eu posso dizer que eu conheço um pouco dele, porque eu tive contato com os escritos dele, as pesquisas dele. E eu fiquei bastante impactada, né? Eu falo do ponto de vista gráfico, né? Que eu fiz a parte gráfica do livro, fiz a capa, a diagramação. O livro, em termos de conteúdo, estava pronto e eu fui a responsável por criar a parte visual dele. E foi muito interessante tem várias curiosidades que eu posso compartilhar, mas assim, uma das primeiras que mais me chocou foi o tamanho da biografia dele. Quando a gente estava produzindo a capa, né, estávamos eu, a Elizabeth, a Regina e a Andréia, que também são pessoas que têm relação com ele, ou profissionais do livro como eu. E eu fiquei impactada com o tamanho da biografia, porque a gente pensou assim, a biografia vai ser incluída na orelha do livro. E mal teve espaço. Eu falei, nossa, deve ser uma pessoa que realizou tantas coisas, produziu tantas obras, e enfim. E eu achei outra coisa também que me impactou foi o fato do livro, apesar de ser documental, né, que tem a questão dos registros, tem a questão da história de Itabapoana, eu fiquei envolvida porque a parte da contação de história estava presente. Então, mesmo eu sem ter conhecido o desembargador pessoalmente, e mesmo sem ter uma conexão direta com a história de Bom Jesus do Itabapoana, eu fiquei envolvida, porque ele conseguiu criar um fio condutor dos eventos, né, dos relatos. Então, mesmo quem não tem conexão acabou criando. Então, para mim foi uma honra, foi um prazer ter feito parte desse trabalho, né, ter ajudado a trazer ele para a realidade. E é isso, né? Como eu falei, a minha parte é como profissional do livro que foi impactada por esse trabalho incrível do desembargador. Então, uma impactação que veio a uma pessoa que jamais conheceu a localidade de onde o livro traz a matéria, não é? Do que acontece no livro. E a emoção chegou ao coração. Agora, é fácil imaginar quem conheceu o nosso querido desembargador Antônio Isaías da Costa Abreu se emocionar com as narrativas. Depois do livro pronto, claro que você deu uma espiadinha, né? E então o que é que você sentiu? Eu senti, como eu falei, sem ter conexão pessoal, eu fiquei envolvida e foi emocionante. Não só pela história do autor, mas pela história que ele trouxe também. Porque ele não trouxe só documentos, ele contou a história daquelas pessoas que estão registradas naqueles documentos. Ele procurou, e também outra coisa que me chamou a atenção foi a tenacidade dele. Porque mesmo quando ele encontrava becos sem saída, digamos assim, que a pesquisa às vezes encontrava um ponto que não continuava, ele continuava mesmo assim pesquisando e procurando outras formas. E a história dos personagens que ele trouxe, né, os personagens históricos, também trouxe bastante emoção. Foi muito interessante ver, porque ele conta, né, gerações e gerações de pessoas da cidade, e você quer ver até onde vão, né, quais são as ramificações, para onde eles vão, você se pergunta como é que eles estão atualmente, né, esses descendentes. E pelo menos assim, uma boa parte desse registro ele conseguiu cobrir de maneira incrível e exemplar. Ok, Laura, eu agradeço a sua participação aqui conosco nessa matéria para a TV Alcance de Bom Jesus do Itabapoana para o mundo, né? E também nesse dia tão histórico que é o lançamento desse livro Complementando os Registros Históricos. Uma breve contribuição à história de Bom Jesus do Itabapoana. Sim, eu que agradeço a oportunidade aqui de compartilhar minhas contribuições e também por participar desse evento incrível. Foi uma honra ter participado do evento e da publicação desse livro. Boa tarde a todos.
ilustres desembargadores presentes, juízes, minhas senhoras e meus senhores. O desembargador Roberto Guimarães pediu-me que fizesse a apresentação do livro do Dr. Antônio Isaías da Costa Pinto. Eu devo dizer que aceitei de bom grado o convite e tenho a certeza de que ele foi feito porque eu fiz a apresentação do livro e também pela grande amizade que eu tinha com o Antônio Isaías da Costa Pinto. Lembro-me bem do dia em que conheci o desembargador Antônio Isaías. Foi 12 de outubro de 1959. Em todo o Brasil, as faculdades de Direito realizavam as solenidades de formatura dos novos acadêmicos. Era o ano de centenário de Clóvis Bevilacqua. E eu me formei neste ano e na solenidade compareceu o Antônio Isaías. Eu devo dizer que o Antônio Isaías, embora mantendo o seu serviço em dia, ele gostava de escrever, gostava de pesquisar. E a sua obra, Quem Matou Keller em Petrópolis, Keller foi um dos fundadores da cidade de Petrópolis, e Isaías fez então uma apuração acerca do crime e acerca do autor daquela infração. Foi graças a isso que nós então verificamos que isto chamou a atenção de um historiador de Minas Gerais. Esse historiador de Minas Gerais, Luciano Bastos, recomendou então ao Isaías que ele pudesse fazer um livro acerca do fundador de Bom Jesus no Camapuã. Ele não se sabia onde estava enterrado o fundador de Bom Jesus de Camapuã. Então, ele sugeriu que o Isaías fizesse essa apuração. Isaías já havia prestado ao Poder Judiciário uma grande colaboração. Ele escreveu inicialmente O Linguajar do Marginalizado, uma obra de caráter sociológico, e ao Poder Judiciário ele deixou inúmeras obras. Escreveu Palácios e Formas do Judiciário Fluminense, o Judiciário Fluminense e suas comarcas, na capital e posteriormente no interior, o Judiciário Fluminense do período republicano, e coordenou a organização das obras do Tribunal de Justiça comemorativas de 250 e 270 anos do Tribunal. Com a publicação daquela obra, então, o Isaías ficou conhecido, ele já era conhecido como pesquisador, e recebeu a incumbência de saber onde estavam os restos mortais do alferes Francisco da Silva Pinto, que era o fundador de Bom Jesus de Camapuã. Antônio Isaías não se limitou a fazer a pesquisa do local em que estava enterrado o alferes, mas fez muito mais. Pesquisou acerca da família do alferes, seus descendentes, seus ascendentes, procurou saber como ele havia chegado a Bom Jesus, como havia conquistado as suas terras, como se tornou proprietário daquelas terras do qual ele era parceiro, de como terras de Bom Jesus foram invadidas por outras pessoas, como outras pessoas conseguiram indenização, mesmo sendo invasores das terras. E tudo isto foi feito graças a uma pesquisa muito grande, uma pesquisa em Petrópolis, uma pesquisa em Magé, uma pesquisa no Rio de Janeiro, uma pesquisa na Santa Casa da Misericórdia, uma pesquisa na Cúria Diocesana, e tudo isso pode ser estudo. E não encontrava-se o local onde havia sido enterrado Bom Jesus de Camapuã, ia sempre prestar homenagem ao seu fundador,
e não se sabia onde ele estava. Pensava-se que ele havia sido enterrado em sua terra em Ouro Preto. Isaías comprovou de que ele jamais retornara a Ouro Preto. E então, o Isaías, não se dando por vencido, pediu a colaboração do secretário de Cultura de Minas Gerais, Dr. Ângelo Oswaldo de Araújo dos Santos, e indicou para ele uma historiadora, Cátia Nunes Campos, a fim de que se fizesse esse estudo. Estudos foram feitos, pesquisas foram feitas e se chegou à conclusão de que o alferes estava, de fato, enterrado em Bom Jesus de Camaruana, junto com sua esposa, no segundo distrito. Aquilo havia se perdido através do tempo, não havia nenhuma anotação, as placas que indicavam haviam sido destruídas pela ação do tempo, e pode-se então chegar à conclusão de que aqueles restos de montagem fundadores de Bom Jesus estavam ali na terra que ele escolhera para viver, na terra que ele fundara, estava ali ao lado, descansando ao lado de sua esposa. Esta obra, evidentemente, não tem nenhum caráter do Poder Judiciário. Ela somente informa e é de grande interesse para os que moram em Bom Jesus de Camaruana, que agora poderão, nas solenidades, cultuar, saber o local onde está enterrado o seu fundador, e caberá à prefeitura daquela localidade fazer a proteção daquele túmulo e fazer as solenidades que achar que devem ser feitas. Mas, de qualquer maneira, foi uma contribuição que chegou agora, uma contribuição póstuma, que o nosso ilustre presidente do tribunal resolveu que o lançamento deveria ser feito aqui, embora não tivesse ligação com o Poder Judiciário, para que nós pudéssemos reverenciar a memória do Antônio Isaías, para agradecer pelo grande trabalho que ele prestou à justiça e que prestou à história deste tribunal, como também do Estado do Rio de Janeiro. Eu me congratulo com essa iniciativa do presidente e acho que a apresentação do livro era isto que a Beth e a Bia desejavam que eu fizesse. Muito obrigado. Boa tarde a todos. Eu gostaria também de saudar o excelentíssimo senhor desembargador Álvaro Mairene da Costa, presidente do Tribunal Eleitoral, primeiro de 2002 e 2003. Minhas senhoras e meus senhores, os românticos e idealistas alemães da segunda metade do século XIX consideravam os gregos da antiguidade clássica modelo e paradigma de equilíbrio das virtudes do corpo e do espírito, tanto assim que os denominavam de belas almas. Em 1872, o filósofo Nietzsche, ao escrever O Nascimento da Tragédia através do espírito da música, demonstrou pela vez primeira que todo aquele esplendor e perfeição da cultura helênica, em especial das artes plásticas e da mitologia, nada mais era do que o resultado da transfiguração do aspecto ou dimensão dionisíaca do sofrimento, na linha do que o sátiro Silvano, o centauro, teria dito ao rei Midas a respeito de nossa espécie e condição, a saber que o melhor para o homem era nunca ter nascido. Excelentíssimos senhores desembargadores, Marcos Fábio, Miguel Pachá, presidentes do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, nos anos 2001, 2002, 2003 e 2004. Antônio Isaías da Costa Abreu é uma bela alma na acepção referida, porque durante toda a peregrinação terrena transformou em prosa e poesia as angústias e agruras do existir.
historiador e contista, Isaías personificou o ideal do magistrado como homem de cultura do seu tempo, observador atento, agudo e sensível da crônica social e das mídias forenses, leitor e intérprete da aventura e do drama humanos, que descrevia a perfeição nos julgados que proferiu e nos livros que publicou, pelos quais cito Palácios e Fóruns da Justiça do Estado do Rio de Janeiro, o Judiciário Fluminense e suas comarcas em 2 volumes, Capital e Interior, Municípios e Topônimos Fluminenses, a colonização do Sudeste, a prevalência italiana. Eu, órfão de pai na juventude, fui presenteado com muitas amizades paternais que me orientaram e ainda orientam quanto aos rumos a seguir. Isaías foi um desses pais adotivos que a providência colocou na minha estrada. Estávamos juntos sempre, falávamos todos os dias e às vezes mais de uma vez ao dia. Ao desligarmos o telefone à noite, eu de Petrópolis e ele do Rio, recebi a sua bênção. Certa vez ouvi de Isaías, lembre-se sempre de que numa sociedade ideal, o grupo, classe ou categoria de pessoas que devem ter as práticas mais elevadas é a dos magistrados. Se não for assim, trata-se de uma sociedade gravemente infeliz. Senhoras e senhores, sinto a tentação de imitar Roma, que possuía um tribunal dos mortos, onde pontificavam Gaio, Pubiano, Papiliano, Paulo e Modestino, e também criar uma corte, ainda que imaginária, dessa envergadura, para nela perpetuar os ensinamentos de Isaías. Mas não porque Isaías está vivo aqui entre nós, de mãos dadas com Dona Penha, personificados os dois pelas filhas Bia e Beth, pelos netos Felipe, Pedro e Eduardo, e finalmente imortalizado por todos o que o trazemos na lembrança e o levaremos para sempre no fundo do coração. Obrigado. Os trabalhos de Isaías, os trabalhos de Diocleciano, que estão lançados nessas esculturas em bronze, é uma demonstração concreta de que, na verdade, nós temos que nos unir com todos os elementos, com todas as configurações administrativas, para proporcionar o que nós chamamos de governo. Isaías, esse último livro e os primeiros que ele fez sobre a história do Judiciário Fluminense em suas comarcas, não fez um trabalho apenas de jurista. Não, ele fez um trabalho de escritor, de registrador, de memorialista, um trabalho extraordinário do historiador para as entidades e para os governos que aqui passam. Tenho de Isaías, a quem eu chamava de Juninho, uma recordação muito grande, porque a mãe dele era nascida na minha terra e de lá foi para Bom Jesus. E tínhamos uma reunião marcante todos os anos, junto com Hélio Sodré e Antônio Isaías, no dia 5 de março. Era o nosso aniversário. E nos reuníamos em Petrópolis, grande parte dos anos, para comemorar esta data. E ali trocávamos ideias, contávamos histórias, ouvimos o que tenho e registrado num livro extraordinário que ganhei e que se chama Moronguetá. É um
volumes que contam as histórias dos indígenas da Terra do Norte, dos Mapuchis, dos Yanomamis, terras que nós temos o costume de chamar de selvagens. E que esse livro demonstra a inexistência de qualquer selvageria nos indígenas brasileiros, porque ali estão registrados. E por que era Morunguetá? Era uma reunião em que os indígenas trocavam, como aqui agora, impressões, contavam histórias, registravam as suas lendas, os seus sacrifícios, os seus amores. E eu perguntei ao autor, depois de alguns anos, que não pode ser chamado de selvagem quem se reúne para contar histórias da sua vida, histórias dos seus amores, histórias que marcaram a sua existência e que as águas do rio, nem os Amazonas, nem o Itaboraí levaram para sempre. A memória registra isso. A memória resiste ao tempo e mostra como deve ser a reunião de todos nós, o executivo, o judiciário, o legislativo. Hoje, numa noite histórica, nós estamos num lançamento de um grande nome. Um nome que você vai lembrar agora em Bom Jesus do Itabapuana e em todo o Brasil e agora para todo mundo. O nome de Antônio Isaías da Costa Abreu, o desembargador. E ao meu lado está aqui a Beatriz, que é filha do então desembargador e que tem um livro lançado hoje que se chama Complementando os Registros Históricos, uma breve contribuição à história de Bom Jesus do Itabapuana. Como que você recebe esse lançamento desse livro nessa data, Beatriz? Com muita emoção. O meu pai escreveu esse livro querendo dar uma contribuição ao município, que ele amava muito e tinha muito interesse em desvendar os mistérios históricos. Ficou essa pergunta feita pelo colega dileto dele, Luciano Bastos, e ele, não só como desembargador, mas como historiador, pesquisou quase 10 anos para chegar a uma conclusão. E quando o livro estava pronto, o papai veio a morrer, teve uma morte súbita, e infelizmente não viu esse seu último trabalho histórico lançado para esse município que ele tanto amava, sendo efetivado, completado, né? E aí o presidente do tribunal aqui do estado do Rio de Janeiro fez por bem, quase depois de 2 anos após a morte do papai, fazer o lançamento, o que muito nos honra. Quando a senhora chegou aqui, que encontrou tudo isso montado, inclusive a senhora encontrou uma foto sua que quase a senhora mesmo não a reconheceu. Como que é isso? Porque nós estamos no Salão Nobre, está tendo uma retrospectiva da desembargadora Maria Colares, que teve uma trajetória interessante e muito rica, e ela foi uma desembargadora que marcou muito o tribunal. E eu morava em Juiz de Fora na época daquela foto e eu recebi um prêmio pela minha atuação profissional. Eu sou dentista, pela minha atuação profissional, e quem me entregou o prêmio foi a desembargadora Maria Colares. E por acaso eles colocaram aqui, eu tomei um susto, porque eu estava bem diferente na época. A foto dela vocês vão ver ainda dentro dessa edição. Agora, voltando a falar do desembargador, esse livro conta realmente uma história muito bonita sobre a região, sobre a descoberta, o início de Bom Jesus. É uma vida realmente editada em um livro para as pessoas de hoje saber como foi o passado da região. Isso emociona a senhora? Muito. Durante o papai escreveu esse livro,
durante 10 anos. Mas os 2 últimos anos de vida foram os anos de pandemia. E nós falávamos com frequência toda noite. Durante essas nossas conversas, ele ia me colocando a par do desenrolar e trocávamos muitas ideias a respeito do livro e do que se colocar, né, e tal. E depois ficou faltando praticamente a capa e a formatação, porque já estava até praticamente formatado, mas precisava da introdução, que o Dr. Miguel Pachá nos brindou, que o Dr. Miguel Pachá era um irmão que o meu pai teve aqui, né? Sim. Aqui na Terra, foi um irmão de escolha. Os dois se sentiam muito amigos, muito mais que amigos, irmãos. Então, foi só a conclusão e eu e minha irmã nos empenhamos em efetivar esse lançamento. Eu acho que a minha irmã também está de parabéns, porque ela é muito dedicada e ela trabalhou, eu tenho que agradecê-la, porque ela trabalhou muito nessa parte editorial. Vocês acabaram enriquecendo a memória das pessoas moradoras na região de Bom Jesus do Itabapoana, com informações riquíssimas que muitos não conhecem. E nós duas somos nascidas em Bom Jesus. Nós Olha duas aí, somos nascidas em Bom Jesus do Itabapoana. Nós somos produtos de exportação. Cresceram lá. Não, nós não crescemos em Bom Jesus, mas frequentávamos Bom Jesus durante toda a nossa vida. Agora que nossos avós faleceram, mas temos ainda tios, e muitos parentes e muitos amigos do coração que moram em Bom Jesus. Uma terra querida. Beatriz, eu agradeço. Mais alguma palavra que você queira deixar nesse lançamento histórico desse livro tão importante para a região de Bom Jesus? Sintam-se os bonjesuenses abraçados pelo meu pai e por nós. Obrigada. E no evento de hoje eu estou aqui com a Elizabeth. A Elizabeth, nós estávamos conversando em off e ela me contou uma variedade de assuntos entre o desembargador e também a sua família e os feitos dele através da literatura. Hoje nós estamos aqui nesse espaço muito importante para o lançamento de uma obra histórica. Realmente, para Bom Jesus do Itabapoana, é como se um filme estivesse passando num grande telão através da leitura desse livro. Complementando os registros históricos, uma breve contribuição à história de Bom Jesus do Itabapoana. Esse título nos remete a tempos passados, sobre a história de Bom Jesus até os dias de hoje. Personagens que estão nesse livro ainda vivem. O seu pai, ele sempre escreveu, tinha como hobby, ou ele simplesmente amava escrever e também a sua terra, Bom Jesus do Itabapoana? O livro é sobre aonde estão os restos mortais do alfere Francisco da Silva Pinto. O Dr. Luciano Bastos, que era muito amigo do papai, ao ler uma outra obra do papai sobre o Júlio Frederico Queller, que era o fundador de Petrópolis, falou: Isaías, você podia fazer um de Bom Jesus, porque nós não sabemos onde estão os restos mortais do fundador de Bom Jesus. Então aí tudo começou. Então, esse livro é um pedido para descobrir aonde estão os restos mortais da pessoa que fundou Bom Jesus do Itabapoana, que é o alferes Francisco da Silva Pinto. Então é a história desse alferes, da onde ele veio, com a família, se situou em Bom Jesus e ali começou a surgir a cidade. E aí ele desvendou aonde ele está os restos mortais dele, o jazigo dele, até para a cidade reverenciar, guardar o patrimônio dele. Esse livro foi deixado pronto, um mês depois o papai faleceu. Então nós estamos fazendo, eu e minha irmã, uma publicação póstuma
o livro já estava pronto, o escrito do livro, a gente chamou a Lâmpada Mágica para fazer a arte gráfica, e aí o presidente do tribunal chamou para a gente fazer o lançamento aqui no tribunal. Não que tenha relação jurídica, não tem nenhuma. Só porque o papai viveu 20 anos aqui na memória do judiciário. Então, para honrar o trabalho dele, o presidente do tribunal inaugurou esse espaço aqui, que são os trabalhos do desembargador Deocleciano Martins de Oliveira Filho, que eles colocaram todos juntos. E aí, o primeiro evento nesse espaço é o lançamento do livro do papai. O papai foi desembargador aqui, ele foi juiz de direito, ele é filho de Bom Jesus, do distrito de Carabuçu. Ele trabalhou por várias comarcas, ele já passou no concurso, ele já era casado, ele entrou na faculdade, a minha mãe ficou grávida de mim, quer dizer, ele já entrou na faculdade casado e com uma filha. Vocês são filhos do Bom Jesus. Eu e minha irmã, a minha irmã morava lá, meus pais já moravam em Petrópolis, que ele mudou para estudar direito em Petrópolis. E aí, na hora de nascer, os meus pais foram lá, porque os meus avós moravam lá e tinha mais estrutura do que em Petrópolis, eles sem parentes nenhum. E 6 anos depois dele ter concluído o curso de Direito, ele passou no concurso da magistratura do estado do Rio de Janeiro. Percorreu várias comarcas, depois houve a fusão dos estados e ele foi desembargador nessa casa e se aposentou aos 70 anos, que era a idade limite. Quando ele se aposentou, ele foi para a memória do Judiciário, que é do Museu da Justiça, e ficou quase 20 anos, porque ele faleceu, faltava um mês para fazer 90. E lá ele escreveu uma série de obras sobre a memória do Judiciário. Na pandemia, ele escreveu alguns livros mais leves, que são esses que estão aqui, e esse sobre Bom Jesus, que conversava com o Dr. Luciano. Então, ele resolveu cumprir a promessa de procurar a história do fundador de Bom Jesus. Em rápidas palavras, antes desse livro, né, ser lançado, você também tem um dedo de poeta em tudo isso, porque você também escreveu algo. Fala pra gente sobre essa escrita sua, esse lançamento. Não, modestamente eu tenho dois livros muito modestos. Qual o título? Um é um livro jurídico da minha dissertação de mestrado em Portugal. Então chama Arbitragem de Consumo no Direito Brasileiro. Isso é um título que faz mais sentido para Portugal. Eu morei em Portugal durante 2 anos e pouco, porque por razões familiares, o meu marido foi transferido para lá. Eu era funcionária dessa casa, pedi licença para acompanhar cônjuge e lá eu fiz um mestrado na Universidade Nova de Lisboa. E foi recomendado que publicasse o livro, e foi o Alex, da Copy Gráfica, que publicou, e foi lançado aqui também. Um sucesso, inclusive, né? Foi! E na pandemia, os meus colegas aqui de trabalho, estava todo mundo muito sozinho. Então a gente fez um grupo para ler contos virtuais. Eu era a única casada, eles eram solteiros, estavam sem ninguém em casa. Então a gente fez, durante a pandemia, 90 encontros. Eu ia perguntar quanto tempo, mas a pandemia foi há pouco tempo atrás agora? Foi. Então na pandemia a gente fez um encontro virtual para ler contos. A gente leu de tudo, começou com Machado de Assis até os dias de hoje. Indicavam, a gente ia lendo e discutia. Um clube literário. Literário. E aí, quando voltou o trabalho presencial,
a gente não podia mais se encontrar, porque nem virtualmente, porque cada um mora num lugar. E aí chegava muito tarde, cada um num horário de trabalho, não dava o encontro e final de semana não deu certo. Então a gente resolveu, para honrar o nosso período todo de pandemia, lendo contos, a gente fez uma singela obra que chama Sonhos de Verão, que somos 4. Sugestivo. Inspirado em sonhos de uma noite de verão, para ver se vem algum. E aí nós combinamos de cada um ter uma quantidade de laudas e eu singelamente escrevi 4 contos. As pessoas escreveram de 4 a 5 contos e a gente publicou isso agora em julho. Foi lá no Solar de Jambeiro, em Niterói, e as minhas amigas que são escritoras, foram para Flip, levaram para Flip, fizeram uma farra com o livro, entendeu? E aí, no meu caso, eu pego fatos meus do cotidiano e dou uma nova roupagem. Eu tenho um filho que mora em Portugal, então eu resolvi escrever os desafios do Mateus, inspirado nele. Então você vai seguir como escritora? Não, isso aí foi uma grande brincadeira, isso aí foi brincadeira da gente. Eu não sou, meu pai é que é escritor, o meu pai é que é pesquisador, o nosso é uma grande brincadeira minha. Pois é, então, falando no seu pai, realmente um grande escritor, não é? Um grande filósofo, assim pode dizer, historiador. A importância desse livro para Bom Jesus é muito grande, mas eu quero entender a importância que ele tem no seu coração, sendo seu pai a pessoa a registrar todos esses conhecimentos, essas indagações, não é? Em um livro. Como que você vê tudo isso? Olha, primeiro a gente quis honrar a memória dele. No meu caso, o meu olhar para o meu pai é um olhar de muita admiração. Ele perdeu o pai dele muito novo e que, com o exemplo dele, ele demonstrou e me ensinou que arregace as mangas e vá à luta, que se conquista. Entendeu? Então ele teria todos os motivos para sentar do lado e reclamar da vida. Ele perdeu o pai aos 3 anos de idade. E casou, fez faculdade já com 2 filhos, fez concurso já casado com 2 filhos. É claro que para ele fazer isso, ele teve um enorme apoio da minha mãe. A minha mãe tem um papel fundamental na vida do meu pai, porque ele só sentava e estudava, ela tomava conta de tudo. Uma grande companheira. Tudo, ela tomava conta de tudo. Mas assim, é muito interessante você ver, como exemplo, uma pessoa traçar um objetivo, ir atrás e concluir. Que é só você definir o seu objetivo, colocar bons pensamentos e você conquista. É isso que ele me ensinou, com o exemplo dele. De muito estudo, de muita dedicação. A imagem que eu tenho do meu pai, ele sentado no escritório estudando ou trabalhando. Isso vocês trouxeram dele esse ânimo, né? Porque tanto você como a sua irmã são pessoas animadas, acreditando em dias melhores na vida. Com certeza, eu acho que foi do casal, não foi só do meu pai. Foi do meu pai e da minha mãe, que eles, no caso deles, né, eles foram para Petrópolis, uma cidade que eles não conheciam quase ninguém, né, com filhos pequenos. Eu só não nasci lá, mas logo depois eu fui gerada e nasci em Bom Jesus. E eles construíram uma série de amigos, participaram de muitos eventos. Ele gostava de coisas intelectuais, então ele participou do Instituto Histórico
de Petrópolis, de comunidades de educação, ele deu aula na universidade. Então, assim, sempre com muito trabalho e colocando objetivos para se realizar, né? Então, eu acho que isso foi bem interessante. Eu acho que é um exemplo não só do meu pai, mas dos meus avós de Bom Jesus, que são os pais da minha mãe. Também tem esse exemplo, que você é exemplo de garra, de luta. Em tempos difíceis, né? Em tempos difíceis. Eles falavam assim, sempre é tempo difícil. Não tem tempo fácil. Tempo difícil é sempre. Entendeu? Então eles fizeram muito boas amizades, aqui a gente viu isso, não é? Eles fizeram muito boas amizades, eles cultivaram essas amizades. E acabou que os amigos deles viraram nossos tios, né? Porque os meus tios de Bom Jesus eu encontrava nas férias, mas no dia a dia eram os colegas deles que viraram tios da gente. O desembargador Miguel, ele fala, minha relação é de sobrinho. Os filhos da Beth e da Bia são meus netos. Os meus netos são netos da Penha e do Isaías. Então eles fizeram uma grande família. Fizeram muitas amizades boas e que estendeu a gente. Até do presidente do tribunal querer lançar o livro aqui é honrar o trabalho dele, do meu pai, é honrar a memória dele, que foi o próprio presidente do tribunal que me propôs lançar. Você quer lançar livro? Sem problema. Esse livro agora, onde ele pode ser encontrado, as pessoas querendo adquiri-lo? Olha, nós fizemos uma tiragem, isso não foi para venda, a gente fez uma tiragem para doação mesmo, entendeu? Então vai os órgãos de Bom Jesus públicos, biblioteca pública, pode solicitar a gente que a gente encaminha. Não foi uma tiragem enorme, tá? E foi para doação. Então, estando em Bom Jesus algum órgão que várias pessoas tenham acesso, solicitem a gente que a gente encaminha. Então tá ok. Elizabeth, eu quero agradecer a sua atenção nesse dia tão especial, creio, para vocês, né? A família do desembargador. E essa atenção tão especial que você deu à TV Alcance e que a TV Alcance está à disposição da família para outros lançamentos. Obrigada pelo carinho. Então vou fechando por aqui a matéria de hoje, direto do Rio de Janeiro para a TV Alcance, a TV sempre perto de você.